Boa noite a todos e a todas e a paz do Senhor a todos. Hoje é dia 17 de outubro, agora são aproximadamente 22 horas e 17 minutos, uma segunda-feira. Eu venho nessa noite falar a respeito de escândalo. A Bíblia, ela fala a respeito dos escândalos que muitas das vezes ferem o Evangelho. E baseado nisso, eu vou citar alguns versículos bíblicos, são vários inclusive, a respeito dos escândalos. Vamos lá. No livro de Mateus capítulo 18, versículo 7, está escrito: ai do mundo por onde os escândalos, por causa dos escândalos, porque é mister que venham os escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Mateus 18, versículo 7. Aqui também, no livro de 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 3, diz: não dando nós escândalo em coisa alguma, para que nosso ministério não seja censurado. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 3. Aqui também fala em Lucas, capítulo 17, versículo 1. E disse aos discípulos: é impossível que venham os escândalos, mas ai daquele por quem vierem os escândalos. Livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 10, diz: para que proveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros, e sem escândalo algum, até o dia de Cristo. Filipenses, capítulo 1, versículo 10. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 32. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Isso foi em Coríntios capítulo 10, versículo 32. 1 Pedro capítulo 2, versículo 8 diz: e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para que também foram destinados. 1 Pedro capítulo 2, versículo 8. Em Mateus capítulo 13, versículo 41 está escrito: mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão o seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem a iniquidade. Mateus capítulo 13, versículo 41. Meus irmãos, nesses últimos dias têm surgido muitos escândalos no Evangelho. Eu poderia citar vários escândalos aqui, e esses escândalos, de uma certa forma, eles estão denegrindo a imagem da igreja no Brasil, perante as pessoas que não são evangélicas, ou que poderiam até conhecer a palavra de Deus, mas ter uma certa resistência, devido aos escândalos que vêm acontecido durante esses anos, principalmente por algumas igrejas que têm usado a palavra de Deus, têm usado os púlpitos da igreja para fazer política para candidatos de direita, ultimamente o bolsonarismo, e recentemente, nós vimos aí as pessoas, um trabalho de querer escandalizar ou criar uma má imagem da esquerda perante os evangélicos. Não é de hoje. Eu criei um grupo chamado Evangélicos de Esquerda, justamente para mostrar que tem muitas pessoas que têm uma ideologia de esquerda e são evangélicos, não é da forma como se coloca. E aí nós estamos vendo, irmãos, que estão expulsando as pessoas de alguns ministérios, de algumas igrejas, pseudos líderes evangélicos, simplesmente porque tem uma opinião diferente a da deles, que é, muitas das vezes, votar na esquerda, no Lula, no Haddad, na Dilma, ou qualquer outro partido de esquerda, seja ele o PSOL, seja todos os partidos de esquerda. Porque existe no Brasil um esquema diabólico, venha dizer assim, usado por algumas pessoas para intimidar que se vote na esquerda. E nessa eleição de 2022, agora estamos no segundo turno, não tem sido diferente. E o jogo mais sujo possível, eu já falei aqui que Deus condena a mentira,
agora deram o nome da mentira para fake news, e muitas pessoas estão usando as redes sociais para mentir. Tudo isso é um escândalo para aquelas pessoas que estão lá, que muitas das vezes poderiam vir até para a igreja, mas ver tanto escândalo, muitos através inclusive da mentira, da calúnia, da difamação. Eu fiz outro vídeo sobre isso, que Deus condena a mentira, a calúnia e a difamação. E agora eu quero falar sobre escândalo, né? Porque muitos estão criando escândalo. O último escândalo aí, a ex-ministra Damares, usando o púlpito de uma igreja lá em Goiás, ela disse uma atrocidade que certamente ela já está sendo investigada e responderá processo, porque ela falou a respeito da pedofilia. Eu peguei aqui a matéria, e aqui fala num púlpito de uma igreja em Goiânia, da Assembleia de Deus, Ministério Fama, Vila Paraíso, região região aqui de Goiânia. E aqui ela fala da seguinte maneira: fomos para a ilha de Marajó, e lá nós descobrimos que nossas crianças estavam sendo traficadas por lá. Marajó faz fronteira com o mundo, Suriname, Guiana. E eu vou contar uma coisa para vocês, isso é Damares falando, que agora eu vou falar. Nós temos imagens de crianças nossas, brasileiras de 4 a 3 anos, que quando cruzam a fronteira, são sequestradas e seus dentinhos são arrancados, para elas não morderem na hora do sexo oral. Olha só o que essa mulher falou. Isso é um duplo de uma igreja, uma mentira. Essa nação que a gente ainda tem irmãos, nós descobrimos que essas crianças, elas comem comida pastosa para o intestino ficar livre para na hora do sexo anal, né? Para a hora do sexo anal. E depois ela fala sobre isso no púlpito de uma igreja, irmão. Que aí tem duas situações. Ela foi ministra, e se ela sabia disso, ela deveria tomar uma atitude, e só aí ela responde por prevaricação. Prevaricação é quando um governante, alguém que tem poder, né, no órgão público, ela deixa de agir, né? Então isso é prevaricação. Primeira questão, ela já responderia processo por isso. Segunda questão, que até agora ela não provou, né? Então, se ela mentiu em cima do púlpito de uma igreja, primeiro é uma vergonha para os evangélicos usar o púlpito de uma igreja para mentir e falar palavras como ela falou, arrancar os dentes de crianças de 3 a 4 anos para fazer o sexo oral, crianças traficadas, e também dar comida pastosa para crianças para fazer o sexo anal. Olha que ponto chegamos, essa cidadã, que não é de hoje que eu estou de olho nela, ela fala muita besteira. Essa Damares, irmãos, ela é um escândalo para o evangelho. Com tantas coisas que essa mulher aprontou durante todo esse tempo que ela esteve no poder como ministra, só foi um escândalo atrás do outro. Essa mulher é um escândalo para o evangelho. E ela é cabo eleitoral do atual presidente e candidato à reeleição, Bolsonaro. Então, que jogo baixo que estão fazendo, praticando, para enganar muitos evangélicos, que infelizmente muitos se deixam enganar. Muitos se deixam enganar pelas mentiras, né? Então a Bíblia fala: o meu povo se perde por falta de conhecimento. Então, meus irmãos, não podemos estar na onda de Damares, né? Mentirosa, caluniadora. Tem outros pastores aí que estão indo nessa onda há muito tempo. Não vou citar nomes aqui, né? Mas são pastores que estão lá na mesa do Bolsonaro, né? Apoiando o Bolsonaro, fazendo pressão psicológica para cima dos irmãos, dos seus ministérios, para voltar contra Luiz Inácio da Silva, com tantas mentiras que eles vêm praticando contra o PT, a esquerda, contra a Haddad e todos os outros candidatos aliados, né, ao PT, ao Partido dos Trabalhadores. Então é o uso do púlpito da igreja a serviço de uma política dos partidos de direita e agora do bolsonarismo. Então tem sido um escândalo para as igrejas, justamente para o evangelho. Quantas pessoas que você poderia pregar o evangelho hoje para elas e tem uma certa repulsa, porque
é umas Damares da vida que ficam aí caluniando, né? Falando muitas bravatas em cima de um púlpito, não tem escrúpulo. E eu quero dizer, você que é líder, que se diz líder evangélico, não deveria dar púlpito para uma senhora desta, que vem dizer mentira em cima de um púlpito sagrado que é para se pregar a palavra de Deus. Eu já falei aqui, citei várias referências sobre escândalo. Escândalo, a Bíblia é totalmente contrária a escândalo. O escândalo é o que vem acontecendo com a igreja evangélica nesses últimos tempos, né? Por que não dizer nos últimos dias, nos últimos segundos da igreja? E eu vou te dizer mais uma coisa. Se o povo de Deus evangélico consegue ser enganado por esse povo ligado ao Bolsonaro, imagina o anticristo quando vir para o mundo, irmãos. Quando ele for governar o mundo, se eles conseguem ser enganados por um Bolsonaro e bolsonarista, acreditar em tanta bravata, tanta mentira, imagina como poderá ser enganado pelo anticristo que governará o mundo, aliado com o próprio Satanás. Vai estudar um pouquinho de escatologia, que são os últimos tempos, você vai saber sobre isso. Então, meus irmãos, é um laboratório essa eleição, né? É um laboratório. Então, eu particularmente, vocês já sabem minha posição, sou o presbítero Carlos Pinheiro, eu estou com o Luiz Inácio. Não é pecado votar no Lula. Aqui em São Paulo vão votar no Haddad, porque não adianta nada derrotar, lógico, já adiantaria muita coisa, derrotar Bolsonaro lá no Congresso, lá no governo federal e botar a sua criatura aqui, que é o Tarcísio. Então nós temos que votar em pessoas do mesmo alinhamento. Nós sabemos que o governo Lula foi bem para muitas pessoas, né? Do ponto de vista social, tem vários projetos sociais, dentre eles Minha Casa Minha Vida. Eu cheguei domingo, fui panfletar, e ali eu dei um panfleto para um rapaz que se dizia bolsonarista, e disse que o Lula não fez nada pelo povo. Eu só citei um item. Foi o Lula, ele fez 18 universidades espalhadas pelo Brasil, dentre elas uma eu fiz mestrado, que é a Universidade Federal do ABC. Então eu sou testemunha, não só desse programa, como os vários. E aí eu disse para ele, quantas universidades Bolsonaro inaugurou no seu mandato? Nenhuma, irmãos. Muito pelo contrário, ainda foi lá, agora nos últimos dias, justamente segundo turno, e retirou dinheiro dos institutos federais e das universidades federais. Depois ele viu, né, que ia pegar mal para ele, e ele voltou atrás e liberou o dinheiro. Você imagina o que esse homem pode fazer com o Brasil em mais 4 anos, irmãos. Então, dia 30 de outubro, segundo turno, vote com consciência. O direito de voto é um direito seu, e você tem direito em votar da melhor maneira possível, de acordo com a sua consciência, até porque nós brasileiros levamos muitos anos para poder ter direito a voto, né? Só a elite, só os fazendeiros podiam votar antigamente, depois o trabalhador com muitos anos pôde ter direito a voto, e a mulher, por último, teve direito a voto. Então eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que são muitas as mentiras, que Deus venha revelar para você a verdade, né? A Bíblia diz, conhecereis a verdade, e a verdade vai te libertar desse bolsonarismo, tanta mentira, e muitas pessoas, pseudos líderes evangélicos por aí, de grandes igrejas, estão sendo aí uma vergonha, um escândalo para o evangelho. Mas Deus está vendo tudo isso lá de cima, você pode ter certeza. A minha Bíblia diz no livro de Salmo que Deus ama a justiça, Ele tem feito justiça aqui no Brasil. Então abraço a todos vocês e até a vitória no dia 30 de outubro, vote 13 para presidente Lula, e aqui no estado de São Paulo, vote 13 para Fernando Haddad. Nos outros estados que tem segundo turno, procurar os aliados do Lula para que ele possa ter governadores aliados, para que nós possamos fazer um governo da democracia, o governo que realmente resolva o problema do povo pobre, até porque tantos programas sociais foram para melhorar a vida do pobre. Eu quero te dizer, meus irmãos, pega tudo aquilo que o Lula fez de bom para o Brasil e veja o que Bolsonaro fez. O povo está aí comendo osso, desempregado, 75% da população está endividada. Pessoas estão morando debaixo da ponte aqui na capital paulista porque foram despejados, famílias inteiras. Então nós vamos sair dessa miséria.
porque o Brasil voltou no mapa da fome e no mapa da miséria. Então vamos em frente. Você sabe muito bem, os 8 anos do governo Lula, fomos a 5ª maior economia mundial. Então nós sabemos o que é, nós vivemos com prosperidade. Chega de miséria, chega de Bolsonaro, chega de Damares, chega de Tarcísio aqui em São Paulo. Vote 13 para governador, Haddad, 13 para presidente, Lula, para o Brasil voltar a ser feliz. Um abraço a todos vocês e até a vitória no dia 30 de outubro.